Olá, compartilhando com você. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, sou formado em teologia, sou batista calvinista reformado, né? De linha reformada, calvinista moderado, eu diria. Já fui mais calvinista do que calvino, digamos assim, brincadeira. Eu queria compartilhar com você textos, né, de teologia, de filosofia, da Bíblia, comentários bíblicos, artigos de teologia, artigos de antropologia filosófica, antropologia bíblica, antropologia cultural, ciências da religião, filosofia da religião e outras. Desculpa aí que eu tô com azia de estômago, não sei se é vesícula que é para operar. Eu tenho que ir no médico ver essa questão de vesícula, diabetes. Bom, queria compartilhar com você a carta de Pedro, rapidamente, segundo a Pedro 3,14, com o seguinte tema: sei que Jesus voltará, mas quando? Eu não sei. Será? A Bíblia indica, os estudiosos da Bíblia, e eu estudo a Bíblia há mais de 30 anos, e comento a Bíblia também, teologia, filosofia, religião, certamente ele vai voltar. Havia uma expressão no primeiro século, né, todo estudante de teologia e de história da igreja, até a história secular mesmo, né, que alguns estudam a Bíblia também, ele fala o seguinte: os textos falam o seguinte: havia um termo aramaico, até existe esse termo na Bíblia, lá no finalzinho do Apocalipse, o último livro da Bíblia e do Novo Testamento, caríssimos irmãos e amigos, Maranata, né? Maranata, uma palavra aramaica que significa vem Jesus, ora vem Senhor Jesus, vem logo. Então sei que Jesus voltará, mas quando? Não sei. É o chamado já e ainda não. Então, segundo Pedro 3,14, diz assim: por essa razão, pois amados irmãos, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Então, o texto de 2 Pedro 3,10 até 14, ele nos dá e nos ensina a certeza de um julgamento baseado nos argumentos precedentes. Pedro confiadamente afirmou que o dia do Senhor virá. É o chamado Yom Yehavé, o dia do Senhor. Não importava os falsos mestres, né, pseudo-falsos mestres, que pudessem alegar a evidência contra eles era incontestável. Mas o dia virá repentinamente. Pedro lembra a palavra de Jesus no Evangelho de Mateus 24, versos 43 e 44, e Evangelho de Lucas 12, de 39 a 40, ele ensina que o próprio Senhor Jesus, que o dia virá como um ladrão. A volta de Jesus será tão repentina e tão inesperada e tão desastrosa que aqueles despreparados, incautos, como a ação do ladrão à noite. O apóstolo Paulo usou a mesma comparação na Bíblia quando escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 5, 2, 1 Tessalonicenses 5, 2. E o dito era bem conhecido nas igrejas da Ásia, Apocalipse 3, 3. Nessa passagem, a analogia, a comparação é adequada, pois na história de Sardes,
né, a região, a igreja de Sardes, 2 vezes a cidade de Sardes, que está lá no Apocalipse, tinha sido vencida por falta de vigilância, né? Ou seja, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Como diz no texto, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Versículo 7. Então, realmente, tudo culmina, segundo a ótica de Pedro, Petrina, né, como se diz na teologia, para um retorno, né, um dia de juízo e julgamento. Então a Bíblia fala, né, esperamos novos céus e nova terra. Segundo a sua promessa, aquele dia virá com novos céus e nova terra, porque Deus criará um novo universo. Salmo 102, 25 a 26, Isaías 65, 17, Isaías 66, 22. O termo novos significa uma nova qualidade e caráter diferente. O apóstolo João, eu comentando aqui no meu artigo, descreve quão maravilhoso será o universo, o mundo e o céu, a presença de Deus, no livro do Apocalipse 21, de 1 a 4, e Apocalipse 22, de 1 a 7. Recomendamos que leiam esse texto. Fala também de paz interior, segundo Pedro 3,14. Enquanto eles esperam o estado eterno, a bem-aventurança ou beatitude, ou visão beatífica, né? Ou como os teólogos tridentinos, capadócio e católicos chamam, os pais da igreja, visio Dei ou visio Deum, ou seja, a visão de Deus, a beatitude. Os cristãos devem estar motivados a viver de modo que reflitam essa perspectiva de vida eterna. Meus amigos e irmãos caríssimos, isso requer que se empenhem ou sejam diligentes, a fim de que possam ser achados por Cristo em paz. Quando ele regressar, paz pode se referir a um relacionamento sadio com Cristo, com Deus. Romanos 5:1 e Efésios 2:14, né? O popular Shalom. Shalom é muito mais do que bom dia ou paz. É completude, é plenitude, é harmonia, é gozo espiritual. Então, realmente, a carta de Pedro, na qual está por base, segundo Pedro 3, de 10 a 14, que realmente Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos, os grandes e pequenos, os ricos e pobres, os ímpios e os justos. Até o diabo será julgado com Cristo. Está na Bíblia. É o chamado segundo advento. A segunda volta de Jesus Cristo. Ou um termo técnico chamado parousia, ou parúcia, que quer dizer segunda vinda de Cristo. A palavra parousia ou parúzia, né, teológica e biblicamente, no universo onde a Bíblia foi escrita, principalmente o Novo Testamento, primeiro século, havia essa palavra que designava ali a expressão segunda vinda ou vinda de alguém especial, uma autoridade muito poderosa, muito conhecida, um rei, um imperador, um general romano, um príncipe, um profeta, enfim, um sacerdote, alguém muito superior, digno de honra. Então, a segunda vinda de Jesus, né, é chamada na teologia e na Bíblia de parousia ou parúzia, segunda vinda, segunda volta de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Meu amigo, curta o nosso canal,
Se inscrevam no canal Fabrício Barreto Gonçalves no YouTube, ou no Instagram, ou no Telegram. E eu tenho todo esse material digitalizado em PDF, para quem quiser ler, estudar, imprimir. Código de área 22, para quem quiser, esse comentário que eu escrevi, ok? Esse artigo de teologia e teologia bíblica, de filosofia, de teologia, de religião. Código 22 daqui de Campos, Rio de Janeiro, 999-725867. Que Deus te abençoe e curta o nosso canal e se inscreva. Pelo menos tem 2 ou 3 vídeos por semana de artigos, comentários bíblicos, teológicos, filosóficos, apostilas de seminário, apostila de faculdade, livros e dicas de livros para o Enem, para o FUVEST, para os vestibulares das faculdades do Brasil, em PDF. Toda semana, Fabrício Barreto Gonçalves no YouTube. Deus abençoe.